Então, vestibulando, olha aí na telinha aí, propriedades coligativas. A solução aquosa que apresenta menor ponto de congelação é a de... Aí ele deu aí 5 substâncias, tá? Deu a concentração de cada uma, 0,3, 0,10, 0,2, 0,1, 0,1, 0,10, tanto faz, 0,2, 0,20, tanto faz. Ele quer saber que tem menor ponto de congelação. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Olha, que danada é a propriedade coligativa. Se você pegar água, tá? Você sabe a água, a substância pura, a água, uma substância composta, porque tem 2 elementos, tá? Hidrogênio e oxigênio. Mas se você pega a água, você sabe que nessa pressão aqui a nível do mar, dessa coluna de ar que existe, faz uma pressão na água, de tal forma que se eu aquecer a água, ela só ferve a 100 graus Celsius. Então o ponto de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. Por quê? Porque a 100 graus Celsius, a pressão das moléculas ali de água consegue vencer a pressão atmosférica e as moléculas de água saem do estado líquido para o estado gasoso. Numa cidade mais alta, a pressão é menor, então a água atinge essa pressão das moléculas de água, atinge essa pressão do ambiente numa temperatura menor. Por isso que o ponto de ebulição numa cidade alta é 98 graus, 96 graus, na Bolívia, depende da altitude. Ok? Então a temperatura de ebulição em que a água passa para o estado gasoso depende da pressão do ambiente. Na panela de pressão, o alimento cozinha mais rápido, porque a pressão lá é tão grande, você vai aquecendo, vai aumentando a pressão lá dentro, dá 100, 101, 102 graus Celsius, em vez do calor ser usado para a água passar para o estado gasoso, ele continua sendo usado para aumentar a temperatura e para cozinhar o alimento. Por isso que cozinha mais rápido o alimento na panela de pressão. Ok? Então, vestibulando, a propriedade coligativa é quando você pega a água, por exemplo, e coloca sal dentro da água. Quando você coloca sal dentro da água, você para de ter a substância água e passa a ter uma solução. Por que uma solução? Porque você tem o solvente, água, e botou sal de cozinha, o soluto. Então você passou a ter aí uma solução. E quando você passa a ter uma solução, a água que antes, a nível do mar, aqui em Natal, fervia 100 graus Celsius, quando eu coloco o sal dentro dela, muda essa propriedade, não é mais 100 graus Celsius. Dependendo da quantidade que eu coloquei aí de partículas de NaCl, ela vai para 102, 103. Então aumenta seu ponto de ebulição. A esse estudo, e quando eu coloco um soluto não volátil, eu coloco, por exemplo, o sal de cozinha, e lógico que vai mudar a temperatura de ebulição da água, como mudou, a gente chama isso de propriedades coligativas, tá? É quando eu adiciono um soluto não volátil num líquido, tá? E aí ele deixa de ser um líquido, passa a ser uma solução, porque tem o solvente e tem o soluto, né? Então ele passa a ser uma solução, aí muda a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão dele, tá? A pressão osmótica, muda tudo. Então, de tal forma que a pressão de vapor, que de tal forma que como modificou essas propriedades, a gente vai ter que calcular, estudar de quanto aumentou, de quanto diminuiu, e a gente chama isso de propriedades coligativas. Agora, o interessante a observar na propriedade coligativa é que essa água vai aumentar para 103, 104, dependendo da partícula que você colocou dentro. Se você botou muito sal, vai. Ou se você botou sal e açúcar, para ele o que interessa não é a natureza, é a quantidade de partícula, tá certo? Então, por exemplo, você coloca açúcar, vai modificar. Coloca sal de cozinha, vai modificar. Colocou soluto, para ele não interessa a natureza. Agora, lógico, quanto mais partícula eu botar, maior vai ser esse efeito coligativo, ou seja, maior vai ser a diferença de temperatura de ebulição da água, que era 100 graus Celsius. Quanto mais partícula eu botar, maior vai ser 102, se eu botar mais partícula, 103, se eu botar mais, 105. Então depende da quantidade. Ora, eu sei que quando eu coloco um sal dentro d'água, ele se dissocia. Por exemplo, o NaCl, o nosso sal de cozinha, quando eu coloco dentro d'água, há uma separação do Na do Cl. Então eu formo Na mais e Cl menos. Então, na verdade, quando eu coloco o sal de cozinha dentro d'água, esse efeito coligativo vai existir porque duplicou ali o Na mais e o Cl menos, deu o composto que eu botei, a gente chama uma molécula de sal, mas como é um composto iônico, não é uma molécula, a gente chama, mas é um termo errado. Sempre que eu tenho uma ligação iônica, eu não tenho ali uma molécula. Para ser uma molécula, a água é uma molécula, a glicose é uma molécula, porque são só ligações covalentes. Mas o NaCl
o NaCl perde um elétron, o Cl ganha, fica um positivo e um negativo, então o NaCl se junta através de uma força de positivo e negativo, ele se une através de uma força eletrostática, tá? Então o NaCl ele não é uma molécula, ele é um composto iônico. E quando eu coloco dentro da água, o meio é água, então há uma separação do Na+, do Cl-. Então o efeito coligativo, quando eu coloco um sal, ele é duplicado porque eu tenho Na+ e Cl-, tá certo? Quando eu coloco uma molécula só de açúcar, como eu disse, são ligações covalentes, a glicose, a sacarose, se eu botar, essa molécula ela não se separa, então o efeito coligativo vai ser de uma molécula, mas do NaCl se separa, então vai ser o dobro, que vão ser duas partículas. Nós vamos revisar isso na aula de segunda-feira aqui de aprofundamento, para quem for fazer essa parte subjetiva. Então, turma, o NaCl, ele é um sal, então ele se separa. Então eu tenho que olhar o valor da concentração e o valor da separação. Tenho que levar em conta essa dissociação. E quando um ácido é forte, ele também se separa dentro da água, ok? Ocorre a ionização do ácido. Então vamos lá para as opções para ver quem é que vai ocasionar o maior efeito coligativo. Acompanha aí. A solução aquosa, que apresenta menor ponto de congelação aí vem, se você olhar aqui, ó, quanto mais partícula que tiver maior concentração, é a que vai ter maior efeito coligativo. Então se você olhar aí diretamente, deixa eu apagar aí para mostrar para vocês, quem é que vai ter mais partícula, quem é que vai ter mais concentração? Diretamente, você observa que seria a glicose, ó. 0,5. Então, quanto mais concentrado, mais partículas eu vou ter. Então, mais esse líquido aqui que recebeu essa partícula passou a ter uma solução, os efeitos coligativos vai ser mais notório aqui que tem uma maior concentração. Agora, eu não posso olhar assim diretamente, porque eu sei que aqui, ó, eu tenho íon, né? Eu tenho compostos, eu tenho um ácido forte que se ioniza, então eles vão se separar. Então eu tenho que ver o número de partículas. Se não ocorresse a separação de nenhum, a resposta seria a letra D, porque quem tem mais concentração é a glicose, então as propriedades, ponto de ebulição, ponto de fusão, pressão máxima de vapor, ia ser mais afetada porque ia ter mais partícula, ia estar mais concentrada. Então, preste bem atenção, vestibulando, que em princípio aí você marcaria a letra D, né? A princípio aí, tá? A princípio você marcaria a letra D, porque é quem tem mais partícula. Mas lembre-se que ocorre, um efeito interessante, ó. O CaBr2 vai se separar em um Ca+ e 2 Br-, então vai ser 3 partículas. Então vou pegar esse valor 0,10, ó, e multiplicar por 3, então vai ser 0,30. Olha aí como aumentou. Deixa eu só apagar para fazer direitinho para vocês. Ó, o CaBr2 vai se separar em um Ca, quando eu coloco na água, e 2 Br-, então vai ter 3 partículas, então não vai ser 0,10, vai ser 0,30, tá vendo? Já aumentou. O KBr eu fiz aqui, ó, vai separar em 2 partículas, dissociar em 2 partículas, então vai ficar 2 vezes 0,20, vai dar 0,40, já aumentou. O Na2SO4 eu fiz aqui, ó, vai separar em 3, ó, 2Na mais 1 SO2, então vou multiplicar por 3, ó. Então vai ser 3 vezes 0,10, vai ser 0,30. Olha aqui, isso aqui é uma molécula, não se separa, tá? A glicose não se separa dentro d'água, então continua 0,50. E o HNO3 é um ácido forte, ó. Então vai se separar, ó, em H+ e NO3, então vou ter que multiplicar por 2, tá? Então o NO3 vou ter que multiplicar por 2. 0,30 vezes 2, 0,60. Então 0,60 é maior que 0,50. Então a resposta vai ser a letra E. Bem interessante essa questão, tá? Então, ó, a princípio você olhou quem é que tem maior concentração? A glicose. Então o efeito coligativo vai ser maior na glicose, que eu vou ter muitas moléculas de açúcar atrapalhando lá, tá? A água para ferver, tá? Então, quando eu tenho água e coloco um soluto dentro, eu passo a ter uma solução e muda as propriedades dela, e isso a gente chama de propriedade coligativa. Então, a princípio seria isso. Mas lembre-se que o HNO3, ele sofre ionização, tá? Como nós botamos lá, tá certo? E o que é que ocorre? Tá aqui, ó. E separa aqui,
se ioniza e forma duas partículas. Então a concentração dobrou. Duas partículas, 1 mais 1, 2. Então essa concentração que era menor que 0,5, na verdade, pela ionização desse ácido, na água vai ser 0,60. Então, onde vai ter mais partículas para a gente sentir mais ainda o efeito coligativo, vai ser não a letra D, como a gente tinha visto a princípio, que era maior, mas a maior, né, é a letra E. Está 0,3, mas está aqui, né, disfarçado, na verdade, equivale a 0,6, porque o H+, o HNO3 dentro d'água, por ser um ácido forte, ele se ioniza, formando o H+, e o NO3. Então, eu vou ter duas partículas. Então, 2 vezes 0,30, 0,60. 0,60 é maior que 0,50, então, resposta a letra E. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Boa essa questãozinha aí de propriedade coligativa. Beleza? Segundo ano, né? Vamos ter aqui uma aula, vou calcular o fator de Van der Hoff, segunda-feira, 8 horas da noite, em grande revisão comigo aqui, Física e Química, onde a gente vai se aprofundar nas questões discursivas, ok? Vamos aí para mais uma questãozinha aí, voltando agora aí para o volume 1. Acompanha aí, ó. Um elemento que apresenta nos últimos subníveis a configuração 4s2, 3d2 é um elemento alcalino, calcogênio, transição. Ah, professor Luiz Carlos, isso aí a gente já sabe, aprendemos bem direitinho. A família 1A e 2A termina em S. Aqui 4A, 5A em P, tá? Transição externa em F, transição interna em D, tá? Então, se terminou aqui em 3D, vai ser de transição letra B. Se tivesse terminado em S1, seria... Se tivesse terminado S1, seria família 1A, então seria alcalino, mas não terminou. Tivesse terminado em S2, 2A seria alcalino terroso. Tivesse terminado, não tem S3, mas tem P1, é 3A. Tivesse terminado em P2, era 4A. Está aqui, ó, 3A, 4A, 5A, é tudo P. Então, como terminou em D, de transição, você não pode perder essa questão aí. Terminou em D e F, elemento de transição. Terminou em S, 1A ou 2A. Terminou em P, de 3A a 8A. Ok, vestibulando? Então, elemento de transição. Vai para cá, para cá, para cá. Essa partezinha aí, foi só para vocês relembrar.